Muito boa noite a todos, muito bem-vindos de longe e de perto, de outras cidades, povo que está desenvolvendo a paciência junto à nossa BR. Então vamos dar sequência já para a nossa abertura e vamos cada qual então, vamos nos conectar para tudo aquilo que nós estamos vindo buscar, todas as motivações para as nossas necessidades. Também nós estamos hoje realizando uma live para aquelas pessoas de longe que não puderam vir em função também das estradas ou por outras questões, quaisquer que sejam. Então, muito bem-vindos a todos e vamos entoar juntos o hino da harmonia. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então nós vamos, na nossa reflexão de hoje, nós vamos abordar um pouco enfatizando para os valores morais. Os valores morais, estes então que constam como o grande ensinamento trazido por Jesus, que está devidamente explicado, inclusive comentado por espíritos que, à época de Kardec, então, realizaram as devidas interpretações. Se nós, de uma maneira muito singela ou muito simples, nós perguntássemos qual a razão de nós estarmos vivendo a nossa presente encarnação? Qual a razão de nós estarmos vivendo, nos valendo de um corpo físico? Uma resposta muito simples, muito objetiva é: cada qual, enquanto uma individualidade, tem por missão o desenvolvimento de valores morais. Então é missão nossa, de todos os seres humanos, desenvolvermos os valores morais. Algo que é dever, então, nosso enquanto cristãos, enquanto espíritas, enquanto seres humanos.
E a reencarnação, ela nos explica para tudo aquilo que individualmente nós necessitamos ainda desenvolver. Vejamos que muitos são aqueles que purgam, que passam por situações difíceis, complexas, doenças, perdas, toda a sorte, então, de vicissitudes que ainda acometem ao ser humano. E isto, segundo a equipe espiritual e os fundamentos, está fundamentado como um mecanismo de evolução. Então não há a sorte como nós imaginávamos, não há coincidência, não há o azar, senão cada qual traz uma missão e está, de alguma maneira, cumprindo para esta missão. Basta que nós, então, diante desta linha de raciocínio, nós avaliemos individualmente cada um em si mesmo. Como é a sua vida, como foi até aqui, a sua família, em que meio que veio a este mundo para esta presente encarnação, alguns abreviando esta encarnação por meio de escolhas, de equívocos, outros abreviando a encarnação em nome de um projeto espiritual, eventualmente um filho que parte, que desencarna antes dos pais e que é muito doloroso, inclusive de dificuldade para nós atendermos, digamos, uma mãe que perde um filho e assim por diante. Portanto, as realidades são pessoais, a realidade é pessoal. E o que nós, enquanto cristianismo, não nos foi explicado, nós não fomos estimulados para esta interpretação, para o que sejam os valores morais e as devidas repercussões na nossa vida pessoal. Então, diante de tudo o que está a nos acontecer, os aspectos positivos, os aspectos negativos, todos eles têm uma relação sutil, subliminar, direta ou indireta, com alguma demanda, com alguma necessidade de desenvolvermos algum valor moral. Então vamos tomar como exemplo a nossa estrada. Quantos os que já perderam a paciência em ficar parado por 1 hora, por 2 horas? Quantos que se submetem, então, tendo a devida compreensão desse processo de construção de uma rodovia que é difícil, que é complexa, e que há 40 anos o nosso extremo S esteve abandonado em termos de um cuidado enquanto BR. Então, de toda sorte, toda esta dificuldade que nós estamos enfrentando, ela vem para um bem maior. Por mais que nós estejamos circunstancialmente inadequados, com pressa, vamos perder horário, colegas trabalhadores nossos que não chegam no horário previsto, não é? Ainda ontem nós, na terça-feira, tivemos esta situação e assim por diante. E isto vai se desenrolando ao longo de alguns anos, pois se trata de uma obra de muitos anos. Então é algo que nós individualmente temos por desenvolver em nós. Então vamos dar um exemplo, e na semana passada tivemos a oportunidade de termos uma reflexão
abordando a paciência. Em que nível que está desenvolvida a nossa paciência? Em que nível? Digamos, numa graduação de 1 a 10, como estamos de paciência? Depende. Para algumas situações ela está muito pequena, para outras está um pouco maior. Vejam, então é relativo, a resposta depende, não é? Mas o processo da evolução, ele sugere de que nós cheguemos um dia num estágio de paciência absoluta para com todas as situações. Então é algo para cada qual olhar para si e tentar ver se para algumas situações nós não temos paciência. Ou estamos impacientes, eventualmente com alguém. Um segundo exemplo de valor moral, a bondade. Qual o nível, qual o gradiente da nossa bondade? Somos bondosos com quem é bom para conosco? Devolvemos na mesma moeda? Estamos desenvolvendo a bondade de forma consciente enquanto um valor moral, enquanto uma missão espiritual? Um terceiro exemplo, a caridade, que tanto se falou, que tanto se fala. E nós vamos ver que, de um modo geral, a caridade ainda permanece desconhecida para a sua representação maior. Quando nós nos remetemos ao Evangelho para o tema, capítulo da caridade, está dito, foi então abordado por um grupo de espíritos que a caridade, ela deve começar por nós. O que significa nós sermos caridosos para conosco? Porque culturalmente nós vamos reconhecer aqui conosco, nós todos aqui, que nós aprendemos que caridade é algo para com alguém. Então é aquela célebre imagem de uma cesta básica no dia de Natal, é darmos algo que nós eventualmente não usamos, participamos de alguma campanha. Há aquele que, diante de uma roupa rasgada e já sem botão, então ele doa como fator de caridade. Dificilmente alguém compra uma roupa nova para doar para alguém que necessita. Então, há muito ainda para nós refletirmos acerca do sentido real da caridade. Caridade como sinônimo de caritas, do latim, ajuda. Sermos cuidadosos, sermos caridosos. Em primeiro lugar, para conosco. De que maneira nós, na prática, poderíamos ou podemos ser e desenvolver a caridade em nós? Nós temos aqui na casa, e todos os que são atendidos recebem orientações para algo que nós devemos fazer para conosco. Alguém que tenha um diagnóstico de um tumor, o tão temido. Diante de um tumor, sempre a equipe faz a reflexão acerca das
mágoas. Em que nível que nós estamos exercitando o perdão em nós? Esta é uma representação de caridade em nós mesmos. Nós perdoarmos algo em nós, que é diferente daquela máxima que ainda se ouve: eu perdoo, mas não esqueço. Né, Fernando? É isso? Lá em Portugal é parecido, né? Temos um português aqui também nessa noite. Então vejamos que a caridade, ela é complexa. Todos os valores e o seu desenvolvimento, ele representa um assunto que, de um modo geral, o cristão não conhece. Em que momento, quando é que nós vamos dedicar tempo para estudar para o fator fundamental e representando a razão maior de estarmos vivendo cada qual a sua vida? Um próximo exemplo, a humildade. A humildade vai aparecer para neutralizar dois fatores morais extremamente danosos e que nós vamos verificar estarem muito presentes na nossa vida, que é o orgulho e a vaidade. Os conflitos que nós estamos testemunhando, que estão acontecendo ao redor do nosso planeta neste momento. Conflitos de poder motivados por orgulho e vaidade. A busca pelo poder. E nós não precisamos ir muito longe, não precisamos ir para a Rússia nem para a Ucrânia. Vamos focar na nossa comunidade. E nós vamos ver que, mantidas as proporções, as pessoas se degladiam em nome de orgulho e de vaidade. E surge então o ensinamento crístico trazido por Jesus para o desenvolvimento da humildade. Então, para todas as nossas necessidades de mudanças, e sem que nós realizemos mudanças, nós não acionamos o mecanismo da cura, para nós realizarmos isso, nós devemos estar humildes. É complexo. Jesus também, nas suas abordagens de época e o próprio Evangelho, e antes de Jesus já, um célebre grego trouxe exatamente a mesma proposição. Conheça-te a ti mesmo. Não no sentido de ser brasileiro, português, italiano, alemão, estatura. Conhecer-se na perspectiva dos valores morais, enquanto estes fatores ainda a serem devidamente desenvolvidos. E enquanto isto não acontecer, no âmbito pessoal, doméstico, profissional, nós vamos nos deparando com os obstáculos. Se nós tivermos a devida honestidade e humildade, nós vamos identificar a causa para os nossos obstáculos. O que é que nos falta em termos de desenvolvimento de valores morais? Inclusive, aqui à minha esquerda, à vossa direita, está um diagrama que nós colocamos numa camiseta
para que nós pudéssemos, de forma didática, olharmos e pensarmos, produzirmos uma reflexão. Onde eu estou? O quanto eu já desenvolvi este ou aquele? Logo, não é uma camiseta, por mais que ela seja bonita, não é para bonito. Ela cumpre uma função educativa. Portanto, vejamos, e aqui nós temos, e ao longo desta breve reflexão, nós já podemos concluir que os obstáculos são pessoais. Duas pessoas vivendo sob o mesmo teto vivem situações pessoais. Por quê? Qual a causa? Que obstáculos são esses? Vamos ver alguns exemplos muito simples. Medos. Alguém aqui reconhece ter algum medo? Insegurança, mágoas, apegos, incapacidade, culpa, raiva. Alguns exemplos, tão somente. E que estão associados com algum nível de carência que nós temos em nós, na perspectiva de nós, então, superarmos a estas questões por meio do desenvolvimento pessoal. E que na base estão os valores morais, determinação, confiança. Quantos os que se acomodam, quantos os que fazem questão de reforçar para o seu medo, angariar a simpatia, ao dizer que a sua dor é imensa. Duas senhoras discutindo qual a dor de cabeça que é maior. Duas senhoras discutindo quem é que teve já mais cálculos renais. Esse tipo de comportamento que a gente identifica na nossa realidade cultural. Poderia dizer dois senhores. Nós estamos discriminando, não é? A impressão que as senhoras... Portanto, estamos diante de desafios pessoais. E a nossa existência, e esta grande oportunidade que nós recebemos de reencarnarmos, se nós soubéssemos o quanto é difícil, o quanto foi complexo nós termos nascido, não o fato da gestação, que às vezes ela é difícil, mas o processo de projeção, de projeto reencarnatório, para que um filho possa vir através de uma mãe e de um pai. O quanto isso é discutido perante o ministério da reencarnação, que hoje nós sabemos que é uma realidade. Então ninguém nasce ao acaso. Nós somos o fruto de um complexo processo de discussão. E ainda assim, nós temos questões de abortos ditos espontâneos. E que, de um modo geral, salvo exceções, eles são a expressão de incompatibilidades
da mãe e deste ser. Vejam quanto é profundo toda esta questão. E estamos aqui, então, em busca de um equilíbrio pessoal. Os passistas, então, podem ficar à vontade, nós vamos já encerrar a nossa reflexão. E que tal se nós, diante dos nossos desequilíbrios, nós parássemos, relaxássemos, respirássemos e identificássemos algo que está faltando, algo que está ausente em termos de comportamento. Mais fé, mais esperança, mais caridade, ao invés de reclamarmos, de acharmos que o azar está na nossa cola. Então a receita trazida, o alento representado no Evangelho, ele tem e cumpre com esta possibilidade de nós produzirmos em nós, eu para mim, por mais que eu possa ajudar alguém, e para ajudar alguém eu preciso estar equilibrado em mim mesmo. Nesta semana ainda tivemos exatamente esta ponderação. Alguém que foi atendido e que carrega nos ombros um fardo que acredita que deva carregar, um fardo que não é seu. Isso é bastante comum. Alguém querer ou achar que tem o dever de levar alguém de carona para o céu. Então essa expressão ela é forte e bem marcante. Ninguém leva ninguém de carona para o céu. Cada qual está cumprindo com a sua missão. No plano educativo, se nós formos nos aplicar para o desenvolvimento dos valores, nós vamos solucionar muitos dos nossos, entre aspas, problemas, dores, doenças e assim por diante. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele vai se diferenciar como uma representação de um manual. Nós temos falado na FIAC de que o nosso Evangelho, ele é o nosso manual de conduta para nós acertarmos o passo, para nós vivermos tranquilos. Este manual, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, é o mesmo conteúdo representado no Novo Testamento da Bíblia, porém, considerando tão somente o ensinamento moral, que vai representar exatamente a redenção que todos nós buscamos de alguma maneira. Todos não buscam prosperidade, por exemplo. Todos não sonham em ter a sua casa, ter conforto, ter o seu salário, ter saúde. Por que é que alguns não conseguem? Tem na base ou as oscilações, eventualmente alguém ganha e aí perde, não consegue um ponto de equilíbrio, uma sustentabilidade. Isso está profundamente relacionado com os valores morais.
E exatamente esse auxílio que a equipe espiritual nos privilegia por meio dos tratamentos. Vai pontuar, vai questionar, vai sugerir, vai produzir uma equalização no nosso sistema energético, físico até. A Casa FIAC hoje, ela é considerada uma casa de cura física, porque nós estamos realizando cirurgias que vão se refletir em bem-estar no seu corpo físico. Há 15 dias atrás, e dando como exemplo, eu recebi uma cirurgia na minha coluna, numa região da minha estrutura vertebral. Também a equipe fez, sem que eu pedisse, fizeram uma restauração do meu joelho. Você sabe que o problema do crack é o joelho, né? Então tinha um desgaste de joelho. Então recebi essa bênção, essa graça, não é? Esse auxílio e por meio de uma tecnologia que a medicina espiritual ela dispõe, e no caso a Casa FIAC está hoje neste patamar. Como último slide, então, qual o caminho que cada qual escolheu ou está escolhendo para este aprendizado espiritual? Que caminho nós temos optado? O caminho do bem? O caminho da bondade? Pode formar a fila do passe, por favor? Esta pergunta, ela deve ser pensada e ela deve ser respondida, cada qual para si. Nós não vamos prestar contas para alguém. Este é o grande equívoco, a grande ilusão do universo cristão, de que nós seremos colocados no banco dos réus e julgados por quem quer que seja, por Deus. Não é assim que funciona. Portanto, qual o caminho que nós temos escolhido para a nossa caminhada durante esta nossa breve encarnação? Breve, 50, 60, 70, 80, 90. Muito raro que alguém passe dos 95. Breve, se nós considerarmos o tempo que nós já estamos existindo, enquanto ideia de vida eterna, 100 anos. O que são 100 anos? Dentro de 1 milhão de anos, ele desaparece. E assim nós vamos e estamos caminhando, cada qual lidando consigo mesmo. Não é assim? Cada qual deita no seu travesseiro, pensa as suas questões, reflete, compreende, não compreende, se rebela, se revolta, se resigna, se coloca em oração, vem para a FIAC pedir auxílio, e isto em si demonstra uma atitude de humildade. Para pedir ajuda tem que ser humilde, não é? Então nós vamos deixar esta reflexão para o nosso dia desta quinta-feira. Nós vamos tentar aqui colocar um pequeno vídeo que foi produzido exatamente para ficar de fundo para
e durante este tempo que nós permanecemos no passe. Está passando? Pode baixar um pouquinho o volume. Então é muito importante que nós saibamos e tenhamos o discernimento daquilo que nós escolhemos para nutrir a nossa mente. O que estamos colocando na nossa mente? Que tipo de informação? Que tipo de ideia? Que tipo de valor? Que tipo de notícia? Porque nós é que vamos autorizar para uma notícia boa ou negativa entrar na nossa estrutura mental. Tem gente que almoça ouvindo noticiário de página policial. Tem gente que adora a página policial. Tem gente que adora saber do que está acontecendo na perspectiva de violência. Então, são mecanismos que individualmente nós vamos nos habilitando e isto vai interferir na nossa forma de ser. Portanto, quanto mais, e esta é uma recomendação pontual da equipe espiritual, que nós estejamos vinculados com a natureza. Existem fatores que só estão lá na natureza com a capacidade de produzir fatores curativos em nós, descargas de negatividades, recargas de força para seguir. Por isso que um dos pilares da nossa preparação para os trabalhos enquanto trabalhadores é a natureza e um trabalho específico que nós fazemos junto a um local que a FIAC dispõe para esse processo de equilíbrio. Queres fazer um fundo? Então, Maciel é o nosso musicista que realiza a harmonização intuitiva para criar exatamente esta ambiência na qual nós vamos nutrir a nossa mente. Depositar alguma informação, uma imagem, para contrastar eventualmente com as rotinas, com as agitações mentais. Estas imagens são todas aqui da nossa região. Percebe-se que muitos os jovens, muitas as pessoas que na atualidade estão buscando a natureza nos finais de semana, famílias que vão para a natureza, que vão conhecer as cachoeiras da nossa região. Podemos afirmar que esta prática de irmos para a natureza tem força
de auxílio para as nossas curas pessoais. Não que vá acontecer uma cura milagrosa, mas como um fator coadjuvante de energia para o nosso equilíbrio ou para o nosso reequilíbrio. Essa imagem ela é muito marcante. É um local ali próximo de Itapiranga, quando nós subimos de drone para filmar a floresta, a maior reserva de matas de todo o nosso hemisfério sul. Depois da Amazônia, nós temos este parque localizado na Argentina, que nós pudemos filmar com o drone, visualizando a 500 metros de altitude a dimensão infinita, então, de horizonte. E ali o rio Peperi, Iguaçu, que divide o Brasil e a Argentina. Do lado do Brasil, vejam, praticamente uma grande devastação. Representa uma área contínua de mais de 300 mil hectares de matas. E que, obviamente, tem madeireiro clandestino, assim como tem em todo o planeta. Não é privilégio do brasileiro. Os jovens já estão mais atentos, mais sensíveis para a preservação do meio ambiente. Quanto maior o equilíbrio, maior o equilíbrio. Quanto mais estivermos vivendo num meio equilibrado, mais nós estaremos produzindo equilíbrio na nossa própria vida. E o contrário é verdadeiro. Basta ver quem está num grande centro como São Paulo, respirando aquele ar. Para quem já esteve por lá, para quem já sentiu os gases, a fumaça no ambiente, a irritação nos olhos, problemas pulmonares, que são normais. Então vejamos em que estado nós chegamos, de considerar que uma irritação dos olhos por fumaça é normal. E nós nos acomodamos, porque é normal, faz parte da nossa vida. Então imaginemos estar em meio a uma floresta, respirando este ar puro. O quanto o nosso próprio organismo, ele não agradece. Em termos de um funcionamento equilibrado, saudável. Esse é o nosso Uruguai, e ali nós temos a Barra do Peperi, onde exatamente o Peperi entra no Uruguai. O rio nesse local ele tem 600 metros de largura. Vejam o tamanho desse gigante. O segundo maior rio do nosso hemisfério sul-americano, que vai formar o Rio da Prata lá em Buenos Aires, onde entra o Uruguai e em seguida, um pouco acima, entra o Rio Paraná. E a reflexão que nós então deixamos, complementando os valores,
tem uma relação direta com a preservação do meio ambiente. Para preservarmos, nós devemos ter cuidado, compaixão, caridade, bondade, pelos fatores ambientais, pelas matas, pelas águas, pelos animais. E vamos reconhecer que estamos longe de um ponto de equilíbrio diante de tanta degradação.